Vamos lá, gente. Então, como eu disse, começo de ano, muitos planos, muita gente já fazendo e acontecendo, mas muita gente ainda angustiada, porque fala: meu Deus do céu, eu não sei por onde começar. Será que isso vai dar certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse recomeço, que é uma oportunidade para traçar novos caminhos, para realizar sonhos, mas que também pede muito planejamento, cabeça no lugar, né? E para nos ajudar nessa jornada, recebemos o psicanalista Lincoln Augusto. Seja bem-vindo, muito bom te Alegria, receber. Cláudia. Um feliz ano novo para você. Para nós. Vamos sentar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre recomeço, né? Recomeço em todos os sentidos. Tem gente que está recomeçando apenas o ano, mas tem gente que está recomeçando a vida. E tem gente que está recomeçando só a vida profissional. Fácil não é, né? Não é fácil, mas eu fiquei pensando nessa mensagem inicial que você leu, a importância da gente se ressignificar e de se redescobrir o tempo todo. E de ter a certeza de que os obstáculos são uma oportunidade para a gente ultrapassar e repensar como a gente quer fazer diferente. E começar um ano novo sempre é uma forma da gente pensar o que a gente vai fazer de diferente. E na carreira está aí uma grande oportunidade para quem quer fazer isso. Olha que joia. Essa semana eu recebi alguns convidados, mas me lembro, assim, que tem muito a ver com o nosso assunto, da nossa artesã, que veio fazer a cartunagem, o estojo de cartolina, de papel, né? E que ela era de banco, ela era do mundo corporativo e, de repente, ela fez a transição de carreira e foi para o mundo do artesanato. E ela está me falando que ela está extremamente feliz, mas ela precisou se adaptar até uma nova realidade financeira. Então, isso tudo tem que ser pensado. Quando eu falo que não é fácil, é porque a gente tem que colocar tudo no papel mesmo, tem que fazer essa transição com muita coerência, né? E precisa ser uma transição muito programada. Eu costumo dizer que existem 4 grandes tipos de transição de carreira. A primeira é quando você está dentro da empresa e faz um movimento. Então, você está trabalhando numa posição A e vai para uma posição B. Então, esse é o primeiro movimento de transição. O segundo movimento de transição de carreira é quando você sai da empresa. Você procura uma outra companhia dentro da sua área, do seu segmento ou não. O terceiro é quando a gente muda de profissão. Então, essa seria uma terceira transição de carreira. E a quarta, e a mais comum no Brasil, é quando você deixa de ser pessoa física e passa a ser pessoa jurídica. E como a gente já sabe que educação financeira é um desafio para o brasileiro, se não tiver um bom planejamento, escorrega nos 2 primeiros anos. A gente não é só para fazer transição não, tá? E aí eu lembro a importância das famílias também se planejarem e colocar os filhos nessa história para que eles possam também compreender algumas necessidades, né? Economizar por quê, quais são os nossos sonhos, nossos projetos, isso tudo precisa ser visto de forma séria. Lincoln. Do ponto de vista psicanalítico, a gente pode dizer que tudo aquilo que nós desejamos, que está no nosso inconsciente, representa algo que em alguma instância nos completa. Então, quando eu busco, por exemplo, essa perspectiva de autorrealização, também é uma forma de encontrar esse sonho com aquilo que eu almejo ou eu desejo. Agora, qual é o desafio, Cláudia? É fazer essas 2 coisas darem sintonia. Elas precisam se unir. Não basta só ficar no campo do desejo, da abstração. Porque o desejo ele é importante, mas se ele não tiver o movimento da ação, ele te paralisa. E a gente sabe que no começo do ano ou no final do ano, muita gente deseja muita coisa. Eu desejo um emprego novo, eu desejo perder peso, eu desejo abrir o meu negócio. Se fica só no campo do pensamento e do desejo, se não tem ação, é difícil acontecer. Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo sobre isso. Esse negócio de querer é poder é médio, viu? Querer só é poder quando você arregaça as mangas e corre atrás mesmo. E outra coisa que a gente tem que pensar também é que nem todo sonho é para todo tipo de pessoa, né? É importante sonhar, mas o meu sonho pode ser que não seja exatamente para mim. Por isso que eu gosto sempre de falar assim, esse versículo de hoje nos lembra disso. Tem que estar alinhado com a vontade de Deus, porque às vezes não é para você, às vezes não tem a ver nem com seus dons, com as suas habilidades, seus talentos, né? Pois é, isso também nos faz pensar sobre a frustração. Porque quando eu projeto alguma coisa para a minha vida e aquilo não ocorre, o processo da frustração pode levar a gente à inércia. Então eu paraliso, eu não consegui aquilo que eu almejava e aí eu fico parado no tempo. Então também entender que a frustração é um processo de evolução, não só do ponto de vista cognitivo, comportamental, social, mas que ela nos ajuda a parar e pensar, será que de fato isso é para mim? Será que de fato
eu não estou me espelhando muito numa vida fantasiosa, que muitas vezes eu vejo na internet, nas redes sociais, mas que de fato para mim não se encaixa em nenhuma sintonia. Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet. Ontem eu até fiz um desabafo, tomei um puxão de orelha da nossa telespectadora Esther Oliveira, que ela falou, você não pode ficar desanimada com a internet, porque a gente gosta de te ouvir e de ver os seus vídeos. Sim, vou continuar fazendo. Aliás, hoje eu respondo minha caixinha de perguntas. Mas, gente, precisamos ficar muito atentos, porque tem muita gente vendendo ilusão. Tem muita gente fazendo você acreditar que a vida é assim, ó, que querer é poder, quando você paga, por exemplo, um curso absurdo, né? Não é assim. Fica atenta, fica de olho aí em quem é que você está seguindo, no que é que você está confiando, tá? Eu acredito que Deus faz o impossível quando a gente faz o nosso possível. Tem que arregaçar a manga. E tem que aproveitar as oportunidades. Você sabe que a gente está começando o ano e muitas pessoas se esquecem que é o momento também para se capacitar, para se desenvolver profissionalmente e buscar oportunidades para você melhorar a gestão da sua carreira, do seu trabalho, da sua profissão. Inclusive, esses dias eu fiz uma postagem mostrando vários cursos gratuitos de grandes universidades no Brasil e no exterior, cursos gratuitos, que você pode se capacitar e se preparar para poder enfrentar os desafios. Então você vai buscar essa postagem lá no Instagram do Lincoln, pode pegar o seu celular e já procura agora, dr.lincolnaugusto, tá aí no vídeo, dr.lincolnaugusto. Essa é uma postagem muito interessante. Eu já quero ir lá, porque tem um monte de gente aí que eu já vou espalhando essa sua postagem, porque é tão importante, né? Muita gente finalizou o ano passado com a tristeza de ter perdido o seu emprego, né? De ter se desligado, às vezes, de uma grande empresa. E aí começou o ano, a gente pensa assim, o ano começa, a gente começa cheio de energia, cheio de força, mas não é bem assim. Começa cansado ainda, porque o final do ano é aquela agitação, né? E ainda baqueado, meio sem saber para onde ir. O tal do ano sabático, ou de um tempo para descansar, pode fazer parte da nossa vida moderna, já que estamos aí parecendo que numa corrida para o sucesso? Pode, Cláudia, desde que não seja dentro de um mundo fantasioso. Quando a gente vê o mundo sabático, o período sabático, é muito comum no ambiente corporativo, sobretudo executivos, executivas que tiram um período, que normalmente é um ano, para se dedicarem a uma outra atividade que não seja aquela exclusivamente profissional. Eu atendo muitos pacientes pela perspectiva da psicanálise que me trazem a ideia do luto corporativo. Ou seja, eu sou desligado da companhia ou eu me aposento e eu vivo aquele período que é muito semelhante ao luto que a gente vive quando a gente perde um ente querido, que dura mais ou menos o mesmo período, cerca de 12 meses. Então eu passo por todas as fases desse luto e eu preciso entender como, ao lidar com esse sentimento, eu consigo ressignificá-lo para entender se é necessário um período sabático ou se é preciso aguardar um tempo, buscar apoio psíquico para poder lidar com aquilo e aí sim voltar mais forte para o trabalho. Então, daqui a pouco eu quero que você me dê alguns caminhos para esse retorno. Ó, atenção, você que está desempregada, você que pediu demissão e por isso está desempregada, você que teve bebê e resolveu dar aquela parada para cuidar do seu filho, você que agora fala assim, eu preciso voltar a trabalhar, eu não sei por onde começar. Desafio lançado. Lincoln vai trazer para a gente aí quais são os possíveis caminhos para que você volte para o mercado. Mas você não conhecia, né? Esse não, mas já fiquei curioso já, hein? E é bom mesmo. Você sabe que até pra gente que tá fazendo concurso, a gente tá falando de transição de carreira, né? Tem gente que tá aí estudando para prestar concurso, é ótimo, porque ele dá uma oxigenada no cérebro, ele dá uma melhorada no foco, na concentração. Eu gosto de me gabar, e esse ano, por conta do Claramente, eu consegui aprender a tocar piano. Não tenho um repertório muito grande, mas agora eu já posso falar que eu sento ao piano e toco. Que Isso é incrível. maravilhoso, né? Isso é uma forma incrível de você desenvolver aspectos cognitivos. A gente tem vários estudos mostrando os efeitos que ao aprender um instrumento musical, o nosso cérebro gera. Então isso é fantástico. E ainda, tomando esse super potente suplemento, não tenho dúvidas de que vai ficar cada vez melhor. E a gente tem que se cuidar, né? Pensando também na nossa longevidade, inclusive na possibilidade de ter uma demência senil. Porque a gente está vivendo muito, então a gente sabe que os riscos vão aumentando também. Agora vamos lá.
A pessoa quer voltar a trabalhar, está desempregada. Como é que ele recomeça? O que que faz? Primeira coisa muito importante, a pessoa não pode negar o estado em que ela se encontra. Por quê, Cláudia? Porque quando a gente nega o estado em que eu estou, eu deixo de viver a minha realidade. Então, muitas pessoas que passaram o ano passado para o início desse ano, ou desempregados, como você colocou, ou precisaram fechar temporariamente os seus negócios, muitas vezes acabam se privando dessa sensação que não é prazerosa, que não é uma sensação que traz algum tipo de sentimento positivo, mas que é importante você vivenciar. Porque ao vivenciar essa situação de frustração e não negá-la, você consegue criar resiliência para poder lidar com os aspectos que vão chegando no dia a dia e que a gente vai tendo que aprender pouco a pouco. Então, eu diria que o primeiro ponto é esse. E o segundo é buscar ajuda, porque ao a gente buscar ajuda, a gente se coloca numa posição de aceitação. E eu entendo que aquela problemática eu não posso resolver sozinho. E muitas vezes, seja um acompanhamento psicoterapêutico, psicanalítico, enfim, coisas que possam me ajudar a abrir uma perspectiva para poder ingressar num novo ano com uma nova forma de pensar, também me ajuda. Nesses dois pontos, eu diria que tem 3 coisas que são fundamentais: sono, alimentação e atividade física. A gente já sabe, você recebe dezenas, centenas de médicos aqui no Vida Melhor que eu constantemente vejo que reforçam a importância de um bom sono, uma boa alimentação e, regularmente, atividade física. Porque esse tripé sustenta vários aspectos socioemocionais e físicos que nos permitem ter aquele gás de começo de ano para retomar o estado que a gente quer. Perfeito, e a gente precisa, né, desse gás. Agora, eu estava pensando na importância dos cursos, e você falou que fez uma postagem com cursos gratuitos, inclusive. Seria um bom caminho? A pessoa está lá, não sabe em que área que ela quer atuar, não sabe ainda o que ela quer fazer, não descobriu a verdadeira vocação, já teve vários empregos, agora está demitida, desesperada. Será que vale a pena entrar em alguns cursos? Vale. Por 2 razões. A primeira é que a gente tem estudos no Brasil feitos pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que, junto com o CAGED, que mede a questão de empregabilidade, de inserção no mercado de trabalho, que mostram que qualificação profissional tem a ver diretamente com remuneração. O que isso significa de forma muito simples? Que quem estuda mais tem maior probabilidade de ter possibilidades financeiras. Então, olhando por essa perspectiva para quem está desempregado, pode ser um bom caminho. E o segundo é a atualização, Cláudia, porque assim, a cada milésimo de segundos, nesse bate-papo que a gente está fazendo aqui, o mundo já mudou. As coisas mudam numa dinâmica muito acelerada. Então, me capacitar, olhar para aquilo que eu posso desenvolver, para habilidades digitais. Nós sabemos que muitas confeiteiras, donas de casa, costureiras, empreendedoras, muitas vezes acabam deixando de lado esse ambiente digital porque só vão procurar quando precisam potencializar alguma coisa. Mas ao fazer esses cursos, você consegue trazer novos significados e tá de antena ligada para o que está acontecendo no mercado. Eu perguntei no intuito também da pessoa experimentar nos cursos, até cursos técnicos, novas possibilidades, se imaginar em novas profissões, fazer networking, né, que é conhecer pessoas que já estão no ramo. Isso pode ajudar ou não? Ajuda muito, com Ajuda, né? certeza. Porque quando você está num ambiente em que outras pessoas também estão se desenvolvendo, aprendendo, você amplia a sua rede de contatos, que é o networking, você, consequentemente, abre a sua cabeça, expande para novas possibilidades, então, novos insights, pensamentos que vêm à sua mente para gerar possibilidades acontecem e você não fica estagnado. Então, nesse sentido, é fundamental e eu reforço, Cláudia, tem muitas instituições no Brasil, Harvard nos Estados Unidos, a Universidade Católica do Chile, que oferecem cursos gratuitos à distância, com certificado e que você pode se capacitar. Demais, hein? Vamos lá, temos perguntas. Vou pedir para a produção colocar na tela. Você que já mandou sua pergunta aqui para o psicanalista Lincoln, ele vai responder. Cláudia Aparecida, minha xará, diz: Olá, estou amando essa conversa. Sempre gostei de artesanato, especialmente de bordado, mas acabei priorizando a estabilidade financeira e trabalhei por anos no setor administrativo. Agora, aos 60 anos e aposentada, quero finalmente seguir minha paixão e começar a vender meus trabalhos, mas ainda estou insegura. Existe alguma chance de eu ter sucesso começando agora nessa área? Como dar o primeiro passo? Ei, beleza! Com certeza, Cláudia, tem sim. Eu te diria o seguinte: quando a gente vai começar um negócio novo, quais são as primeiras pessoas que vão nos apoiar?
os amigos e a família. Então, já que você decidiu entrar no campo do artesanato, as primeiras pessoas que precisam conhecer o seu trabalho são os seus familiares e são os seus amigos, porque são eles que vão te dar o primeiro empurrão, do tipo, adorei, reservam para mim, quero encomendar. Então, quanto mais eu me aproximo das pessoas e do meu círculo de amizades, maior a possibilidade. Agora, essa insegurança faz parte, Cláudia. Quem não fica inseguro quando vai começar um negócio novo? Sim. Todo Mas mundo. olha que legal, ela já tem trabalhos. E aí, como o Lincoln falou que você precisa da ajuda das pessoas, me coloco à disposição. Manda a foto de alguma coisa que você faça lá no nosso Instagram, no Vida Melhor Oficial, ou mesmo no meu, no Cláudia Tenório Oficial, que eu estarei de olho e vou encaminhar para nossa produção de artesanato, tá bom? Manda lá. Um bom começo seria vir aqui no programa. Ó, que show. Já ia começar com chave de ouro, né? Olha, incrível. Patrícia Marques diz, boa tarde, não estou satisfeita com o meu trabalho atual, mas ainda não sei qual caminho ou carreira seguir. Como posso descobrir minha verdadeira paixão profissional e tomar uma decisão mais segura para o meu futuro? Olha, Patrícia, no seu caso, eu sempre vou recomendar buscar a ajuda de um especialista. Por quê? Porque não tem envolvimento emocional. A decisão, ela é técnica. Então, quando eu estou numa situação como essa, que eu não sei que caminho seguir, eu preciso de alguém, ou eu preciso me desenvolver bastante, porque dá para fazer sozinho também, para poder saber quais são as melhores escolhas. E às vezes, Cláudia, as pessoas perdem muito tempo sem olhar para as suas habilidades comportamentais e técnicas e acabam deixando de lado o fato de seguir com aquilo que gosta porque não teve paciência ou não conseguiu, em alguma instância, buscar ajuda para se desenvolver. Perfeito. O Lincoln é uma pessoa que, inclusive, pode ajudar nesse sentido. Porque nem todos nós, principalmente a nossa geração, né, teve acesso a testes vocacionais eficientes como existem hoje. Então, essa conversa com o psicanalista seria maravilhosa. Boa sorte, Patrícia. Próxima pergunta temos. Janaína, após a aposentadoria, me sinto um pouco perdida. Não sei se devo voltar ao mercado de trabalho ou investir em algo novo, como um projeto pessoal. Como posso avaliar o que realmente me trará mais satisfação e propósito nessa nova etapa? Bom, Janaína, no seu caso, você precisa avaliar o seguinte: se o seu momento atual permite você, por exemplo, se colocar numa posição de vida e de carreira em que as questões financeiras, principalmente, não são o seu principal desafio, ou seja, que as pessoas não dependem 100% daquela situação para poderem vivenciar ou viverem ao seu lado. Tirando isso, feito essa análise, eu parto para um segundo momento que é, se eu vou voltar para o mercado de trabalho, se eu for fazer alguma coisa, o que é a dica mais importante, Cláudia? Faça aquilo que você tem alguma familiaridade. Tem muita gente que decide começar um negócio ou fazer alguma coisa porque viu alguém vender, porque viu alguém falar, mas não porque tem habilidade. Então isso também é muito importante. A gente tem estatísticas, por exemplo, no Brasil, que mostram que pessoas que iniciam projetos de novos negócios, que têm alguma familiaridade, têm mais chance de êxito do que aqueles que arriscam fazer uma coisa que nunca fizeram na vida. Eu vejo sempre grandes negócios, negócios de sucesso, começando de forma muito despretensiosa, sabe? É aquilo assim, faça um bolo porque eu gosto de fazer bolo. Faço um bolo agora, faço mais bolos porque meus amigos agora estão me pedindo bolo. Agora eu estou fazendo mais bolo ainda porque meus vizinhos resolveram comprar os meus bolos. Agora eu preciso comprar um fogão industrial porque eu não dou conta de fazer tanto bolo, né? Então é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que a gente pode começar mesmo fazendo pequenininho, né? E sentindo. E as coisas acabam acontecendo, e muitas vezes, né? E escalonando pouco a pouco. Eu acho que você foi muito feliz na sua fala, porque a gente só vai perceber que de fato aquilo pode virar um negócio quando a gente começa a perceber o que está à nossa volta. Então, normalmente é uma vizinha que vai dizer, nossa, você já pensou que você poderia vender para fora? Você já pensou que no trabalho do seu filho as pessoas poderiam comprar? Que o seu filho que vai na faculdade poderia levar para vender? Então, às vezes é nesse movimento que a gente percebe as coisas. O que a gente não pode fazer é ir para o escuro, 100% sem saber onde a gente vai pisar. Em todas as áreas, tá? Às vezes você é da área de finanças, você começa organizando a vida financeira da sua família, né? Daqui a pouco é de um amigo, daqui a pouco é de um conhecido, de um vizinho, daqui a pouco você virou consultora financeira. Esses dias eu vi um trabalho lindo da minha nora, ela nem sabia que ela tinha essa habilidade, ela começou a desenhar para fazer umas coisinhas para o Bernardo. De repente ela fez um cartão de aniversário para ele, daqui a pouco ela fez um livrinho, e eu tô assim, encantada, porque para mim ela já deveria ter assim, publicar um livro infantil, porque ela é fantástica, né? Eu acho que
É isso. E nem é a área dela, né? Mas as coisas vão acontecendo muitas vezes, né? Muitas paixões são descobertas assim, pelo acaso, né? Mas elas têm alguma conexão que são com as pessoas em volta, que é exatamente o caso que você relatou agora. Legal. Boa sorte, Anaína. Obrigada pela sua participação. Temos mais? Vamos lá para a tela, então. Deixa eu ver se temos aqui. Elaine Bastos. Boa tarde. Meu filho está no meio da faculdade de TI, mas não está gostando. E está pensando em mudar para engenharia. Eu fico em dúvida sobre o que fazer, pois não sei como ajudá-lo. Acho que seria melhor ele terminar o curso, se inserir no mercado de trabalho e depois decidir por um novo caminho. Mas ele está decidido a mudar agora. O que é melhor, incentivar a mudança ou sugerir que ele termine o que começou? A pergunta é de $1 milhão para qualquer mãe, né? Mas eu diria o seguinte, essa nova geração, as relações, elas são muito mais líquidas e fluídas do que as gerações passadas. Então, tá tudo bem. Normalmente, a gente tem uma estatística no Brasil que mostra que nos 2 primeiros anos, ela não especificou na pergunta dela em que ano o filho dela se encontra, mas nos 2 primeiros anos é comum você ter essa transição universitária. Ah, eu adorava a TI, agora eu quero ir para a engenharia. E o nosso papel é apoiar, porque muitas vezes a gente quer forçar o filho, o neto a continuar, mas de fato aquilo não traz satisfação pessoal e gera frustração. E aí a gente começa a ver DP, que é dependência de matérias, a gente começa a ver alunos que não vão para a faculdade, que começam a ter problema. Então é melhor apoiar e ajudá-lo do que simplesmente forçar a barra. Vou contar aqui a minha experiência. Primeiro, como aluna, eu entrei para a faculdade muito novinha, sempre quis fazer jornalismo, mas tinha uma pressão familiar que jornalismo era uma besteira, que eu não ia arranjar emprego, que eu ia passar fome, e eu sofria um pouco com isso. Meu avô falava que era uma profissão ingrata, porque ele tinha sido jornalista quando ele era novo. E aí eu entrei na faculdade, no primeiro período eu fiz o período inteiro, resolvi trancar a faculdade. Me matriculei num cursinho, porque eu falei, tá bom, então vou ser dentista, vou fazer odonto. Aí comecei a estudar aquele monte de coisa de química que eu detesto. Né? E aí eu chorava, eu ia ao teatro, porque eu gosto de comunicação, de arte, eu chorava. Bom, 6 meses depois voltei eu para a minha faculdade de jornalismo, terminei, graças a Deus, sou felicíssima. Né? E estou assim fazendo exatamente o que eu amo. Foi muito bom. Meus filhos, uma coisa que isso eu acho que vale a pena. Quando entrou na faculdade, o Gabriel está na faculdade, vai fazer estágio. Não precisa ganhar nada, não remunerado, mas já vai para o mercado de trabalho. E com ele eu fui mais firme e ele já entrou para o estágio. Mesmo assim, no meio do caminho, ele falou, acho que eu não gosto, acho que eu quero fazer gastronomia. Eu falei, tudo bem. Só que antes de você pensar em fazer gastronomia, bora que eu tenho uns contatos com os chefes, vou te arranjar um final de semana num restaurante. E ele foi para o restaurante no final de semana, crente que ele ia ser o MasterChef, né? Aí ele viu que ele tinha que ir lavar a louça, cortar a batata, descascar a cenoura, e aí limpar, e aí ele já desistiu e voltou para a faculdade dele. Tá feliz da vida. Então, assim, a gente tem que apoiar, mas a gente também tem que ser rápida, assim, né? Para posicionar, porque senão eu penso que essa geração pode ficar mudando, pulando de galho em galho, né? Isso é comum, Cláudia, assim, quando a gente olha para a nossa história, às vezes a gente não se dá conta, mas, por exemplo, você relatou, eu já passei por isso também, é natural. É óbvio que tem que ter um certo controle ali, porque senão acaba pulando de curso em curso e não termina nenhum. Mas o importante é a gente sempre estimular e incentivar, porque as carreiras são muito híbridas hoje, normalmente. E a gente não vai ver, pelo menos é o que aponta o Fórum Econômico Mundial, nos próximos anos, pessoas com uma única profissão. Nós vamos ter pessoas com profissões, ocupações, carreiras múltiplas, exercendo diferentes atividades, porque é como o mercado tem se projetado para o futuro. Então, por isso que é importante apoiar, mas também, se possível, dar aquela orientada básica. É um colinho com mola, né? Acolhe e joga para a vida. Olha, Lincoln Augusto é psicanalista, sabe tanto desse mundo corporativo, pode te ajudar com toda certeza. Tá lá no Instagram, dr.lincolnaugusto, e o site lincolnaugusto.com.br à sua disposição. Amei nosso bate-papo, foi muito útil para muita gente. Volte outras vezes. Obrigada. Sempre uma alegria estar com você. Obrigada pelo mimo. Imagina. Delicioso. Ele sempre traz um docinho para adoçar, alegrar o nosso dia bom, né?